Antes de você assistir este vídeo, eu quero dizer que este conteúdo aqui, ele tem o apoio da Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, revendedor, lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium, porque eles são a fonte do jeans no Brasil. Fabricam jeans desde 1970 no Brás. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Agora vamos para o vídeo. Eu tenho muitos bastidores desse caso. O que eu conversei com fontes hoje, até por ligação, não está escrito. Vocês podem ter reparado que o meu blend hoje saiu bem tarde, exatamente por conta disso, né? Muita conversa para cá, para lá, para cá. Graças a Deus, né, a gente tem moral aí com as fontes, com as pessoas dentro do clube. E pessoas sérias, né? As que me procuram. E as minhas fontes são pessoas que eu considero. Acho que são pessoas, né? Eu considero pessoas honestas e que querem o bem do clube. Porque eu faço os meus desabafos e muitos deles concordam. Vamos lá. Situação do Antônio Oliveira. Hoje teve uma reunião, sim, tá? Para falar da situação do treinador. Não vou citar quem estava presente na reunião, mas posso afirmar para vocês que todos os presentes nesse encontro não querem mais a permanência do Antônio Oliveira. Eles entendem que o Antônio Oliveira poderia fazer esse time jogar, que o time não é tão ruim assim como falam, aquela coisa toda. Algumas coisas que eu já pontuei, né? O caso, por exemplo, do Coronado, mexeu muito com eles o fato de não colocar um jogador de 2 milhões de reais por mês para jogar. Eles acham que o Antônio Oliveira demorou muito para bancar o Coronado, até porque não porque a diretoria quer escalar o time, mas por achar que realmente não tinha outro jogador para colocar. Não merecia o Coronado estar na reserva, tá? E muito obrigado aí, Dinho, tá? Samir, você é o melhor. Notícias atrás de notícias e sem enrolação, obrigado. E aí, gente, eles no encontro começaram a discutir como fazer para desligar o Antônio Oliveira. Eles não estão preocupados com a multa, tá? A multa rescisória do Antônio Oliveira é de 2 milhões de reais. Eles não estão preocupados com a multa, estão dispostos a encarar essa situação também. A preocupação, e a única preocupação nessa reunião, foi a seguinte, e aí eu vou ter que rebobinar a fita. Antes da reunião, a reunião foi à tarde, tá? E antes da reunião, o que aconteceu, né? Antes da reunião, pela manhã, e já ontem também, no início aí da madrugada, mas muito mais pela manhã, o Corinthians fez contatos com os técnicos que o Corinthians já tem interesse, tá? Para tentar avançar na contratação do treinador. A ideia do Corinthians, eu vou passar algo para vocês que você vai entrando nos bastidores de tudo que está acontecendo. A ideia do Corinthians era contratar um treinador para estrear domingo, tá? No jogo contra o Atlético Paranaense, contra o time do Cuca. O Corinthians não conseguiu, né, fechar uma transação, alguma contratação. O Corinthians não conseguiu sequer encaminhar, né, deixar bem alinhada a contratação de um novo treinador. E aí entrou a questão, né? Quem estaria no banco de reservas no próximo domingo, diante do time do Cuca? E o Corinthians vai para essa reunião sem ter acertado com o treinador e ficou a discussão, né? Foi cogitado por pessoas que estavam no encontro o técnico do Sub-17, Rafael alguma coisa, eu tinha até anotado aqui, e eu até coloquei numa matéria que eu escrevi na minha coluna no UOL. O técnico do Sub-17 é um cara que agrada muito a diretoria corintiana e eles querem apostar muito nele. E na verdade, né, ele poderia ser até o substituto do Antônio Oliveira no cargo. Teve gente disposta a isso, só que aí na reunião fizeram algumas ponderações. Se a gente colocar o treinador do Sub-17 no profissional, com tanta acusação não, né? Com tanta crítica já que a gestão é amadora,
eles entenderam que a crítica ia ser pesada, ia ser forte em relação ao planejamento do clube, né? Críticas do tipo que são amadores, essa coisa toda. Porque eles mandaram o Danilo embora. Eles não gostam do Danilo, tá? Eles não gostam do Danilo. Eles trouxeram o técnico para esse sub-18, tá? Esse técnico hoje, que era do sub-18, que foi pro lugar do Danilo agora no sub-20, esse cara foi contratado já antes do Augusto ganhar a eleição. Ele estava certo que ele seria o técnico do sub-20. Olha só o que acontece no clube, vocês têm que saber tudo o que acontece, tá? Deixa eu até pegar o nome dele, tá? Em relação ao Danilo, e eu tenho coisa para falar do Danilo. O Danilo saiu extremamente chateado, tá? Extremamente chateado, o Danilo. Eu vou falar sobre isso também. Quem vai assumir, tá? O sub-20 do Corinthians, eu tô no caso Antônio Oliveira. Fica aqui que tem tanto bastidor que tu vai ficar aí para trás, velho. O técnico do que vai assumir é o Renato Rodrigues, né? Nesse primeiro momento, o Renato Rodrigues, auxiliar do sub-18, será o técnico interino, tá? Esse camarada, ele foi contratado, ele foi contratado já com a intenção dele ser o técnico do sub-20, mas como o Danilo ganhou a Copa São Paulo, tiveram que colocar ele lá no sub-18, entendeu? Que o sub-18 não tem competição. Então, não sei se inventaram, sabe? Não sei qual o motivo que inventaram essa categoria, tá? Gente, vocês estão deixando o like aí, velho. O pessoal tá pedindo ajuda aí até para mim. Eu fico feliz aí com quem se preocupa com isso. E aí o Danilo, eu falo depois, Danilo saiu super chateado com uma pessoa, a mesma que o Cássio saiu chateado, a mesma pessoa que o Paulinho saiu chateado. Meu irmão, eu não posso nem falar o que o Danilo falou dessa pessoa, tá? E aí o que acontece? Como o Danilo não tá no cargo, não tinha como o Danilo comandar o time, porque o Danilo comandar o time contra o Atlético Paranaense, o Danilo já comandou, né, ano passado o Corinthians, então não tem problema nenhum. É outra coisa, entendeu? Só que o que acontece? Sobraria o sub-17, o técnico sub-17, que é o que sobrou e o que eles gostam muito do treinador do sub-17. Mas aí ficaram com medo. Pelo fato de ficarem com medo, acharam por hora não demitir o Antônio Oliveira, né? Porque ele, na verdade, resumindo, né, gente, vai comandar o Corinthians contra o Atlético Paranaense, porque não tinha outra opção, não tinha quem colocar no banco no lugar dele. Porque se o Corinthians tivesse ali um técnico do sub-20 já gabaritado, hoje o Antônio Oliveira estaria demitido. Ninguém da diretoria gosta do trabalho do Antônio Oliveira. Então, quer dizer, o Corinthians está em busca de um treinador e está cozinhando o Antônio Oliveira. Coisa que eu não acho também, por mais que a gente não goste do trabalho do Antônio Oliveira, algumas situações têm que ser ponderadas. Ele não é o principal culpado, tá? Ele está longe de ser o culpado. Eu tenho as minhas críticas com o Antônio Oliveira em relação ao time, vocês sabem disso. Mas eu não... eu acho que é muito fácil de entender que ele não é o principal culpado. O Corinthians é uma bagunça na forma administrativa, tá? E eu acho que não é legal a maneira que estão agindo com ele. Eu sei que no futebol isso não é ilegal, mas é imoral, mas acontece muito. O fato de você tentar contratar um técnico com outro técnico no cargo. Só que no caso do Antônio Oliveira ficou assim uma situação pior, sabe? Porque assim, quando alguém procura um treinador, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando um clube, um dirigente procura um treinador, tendo o seu treinador empregado, eu não vou ser inocente que toda hora isso acontece no futebol. Tenho 19 anos de carreira, caminhando para 20. O problema não é esse. Isso aí se chama até planejamento, tá? O problema, cara, é você não mandar o treinador embora, entendeu? Não mandar o treinador embora, porque o Antônio Oliveira
Ele vai para o jogo domingo porque não tem outro. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte do canal Café do Setorista. Se você quiser acompanhar o conteúdo completo, lives, né? Nossa programação Café da Fiel, Almoço com a Fiel, blend de informações, a nossa programação completa está no nosso canal Café do Setorista. Eu vou deixar o link na descrição, tem mais de 200 mil inscritos, uma das maiores audiências no YouTube em relação ao Corinthians, tá? Canal Café do Setorista, do jornalista Samir Carvalho. Há quase 20 anos fazendo jornalismo e criei o canal Café do Setorista para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai lá, acessa aqui, se inscreva no canal Café do Setorista, nosso canal principal. Se inscreve aqui embaixo.